Boa noite a todos. Bom, hoje se inicia um ciclo de lives com terapeutas, onde nós vamos abordar diferentes temas, diferentes práticas, para que se haja uma maior discussão e compreensão acerca de vários temas, Eli, eu quero que você inicie falando um pouquinho da sua formação, falando um pouquinho de como você resolveu fazer esse coaching voltado para a questão do emagrecimento. Conta aí um pouquinho para a gente. Ok, então vamos lá. Eu sou Elisandra Walter, sou natural de Pinhalzinho, então Santa Catarina. Tenho 2 filhas. Na verdade, assim, a minha questão, a minha procura por um método de emagrecimento começou justamente na minha gestação. A minha primeira gestação eu engordei 28 quilos e foi aonde eu acabei ficando bem assustada. Mas era nova, enfim, acabei emagrecendo com muita facilidade. Na segunda gestação, eu engordei 30 quilos, mas na minha cabeça, a mentalidade é de que na primeira eu emagreci, na segunda vai ser fácil também. Porém, a idade já não era a mesma, o metabolismo já não funcionava da mesma forma, teve algumas outras questões e o meu organismo não voltava. Então, foram 30 quilos na gestação, foram 10 perdidos no hospital e os outros 20 acima do peso. Passou 1 ano, passou 2 anos e nada, Comecei a procurar dietas restritivas, academias, tudo o que me falavam eu queria fazer, porque eu não me reconhecia, eu não me aceitava, enfim. Então, todo esse processo, assim, é um processo bem difícil mesmo. Começou a atingir minha mente, porém, eu consegui encontrar um culpado para o meu não emagrecimento. Na época, eu culpava meu ex-marido, porque eu dizia para ele, você não quer sair comigo porque eu tô gorda, porque eu tô feia, porque não sei o quê, e eu achei um culpado. Então, assim, para mim era cômodo culpar alguém dessa questão. Só que foi passando o tempo, eu fui entendendo que realmente essa questão não era dos outros, ela era minha, ela era voltada à minha cabeça. Foi onde eu comecei a buscar, então, informações mentais, a minha parte de equilíbrio mental para me entender o que acontecia, ou por que eu me auto-sabotava, por que eu culpava os outros de um erro que era meu, ou de algo que realmente eu deveria me corrigir, mas era mais cômodo culpar os outros. Foi onde, então, eu comecei a buscar a hipnose em primeiro momento, No primeiro momento, eu busquei a hipnose, a auto-hipnose, comecei a fazer processo de reprogramação mental, e foi aonde, então, eu engrenei nesse patamar. Hoje, então, eu sou analista comportamental do obeso, credenciada pelo Instituto Salva Vidas, com especialização em autossabotagem do emagrecimento. Sou coach, hipnóloga, especialista em emagrecimento também. A minha formação, então, é de coach, pelo Instituto de Coach, tanto de hipnose também é pelo Instituto Gaúcho, de hipnose, Sim. E também eu tenho uma formação internacional pela Sociedade Brasileira de Coaches. Também tenho formação em terapia, sou terapeuta holística, sou reikiana, E é como diz o ditado, a gente busca tratar o nosso paciente no geral, E não em partes, Como diz a medicina tradicional chinesa, então. A minha formação, então, basicamente seria essa, E eu queria que você falasse como que uma pessoa ela deveria se preparar psicologicamente para entrar nesse processo de uma busca, de uma ajuda para focar na questão do emagrecimento. Eu acho que a primeira questão que a gente pode estar colocando é realmente a questão do amor próprio, tá? O que é o amor próprio? O amor próprio realmente é aquela questão onde você... eu sempre digo assim para os meus pacientes, se você não gosta de você, se você não se ama, ou se você não gosta de determinada pessoa ou de determinada coisa, que importância você dá a ela, Então, o amor próprio é isso, é você dar valor realmente para ti. Mas o primeiro passo, eu acredito, que é você realmente entender o teu processo, Você precisa entender, você precisa aceitar que é você e é por você. O teu processo depende total, exclusivamente de você, Você se respeitar, você se aceitar, você entender que tem um processo e não só um resultado, você aceitar todo esse caminho que você precisa seguir, isso é uma questão extremamente importante. Hoje em dia, é muito mais fácil as pessoas comprarem saúde do que se manterem dentro de uma dieta alimentícia, enfim. O caso de uma bariátrica, digamos assim, Dizemos, então, vamos ao caso da bariátrica. Vamos lá, vamos fazer uma bariátrica porque é muito mais cômodo do que eu cozinhar todos os dias. A gente sabe que uma questão, assim, de comodidade, eu diria assim, você acaba buscando alimentos fora, o fast food, a correria do dia a dia, enfim, a gente busca a praticidade realmente,
Mas quando você passa realmente a colocar o amor próprio em prática, você passa a entender que cozinhar também é algo muito importante na tua vida, né? Você tirar um tempo para que você cozinhe, para que você saiba o que você realmente está colocando para dentro, e não só por uma questão alimentícia, né? Mas você, de fato, não ingerir as tuas emoções, porque hoje é muito cômodo nós comermos as nossas emoções e acabarmos deixando de lado, então, o que realmente a gente tem que olhar para nós, né? Voltando à questão da compra da saúde, é muito mais fácil nós comprarmos uma bariátrica do que a gente se manter numa alimentação, né, equilibrada, né? E eu costumo dizer assim, então, se você faz uma bariátrica, você não reeduca o teu cérebro, é muito provável que você vai voltar a engordar, né? Então, essa reprogramação cerebral, ela é muito importante em qualquer processo de emagrecimento ou qualquer processo de reeducação que você for fazer, né? Você precisa reeducar o teu cérebro para que ele entenda que aquilo lá passou a ser uma verdade na tua vida. Como uma pessoa ela pode reeducar o cérebro a entender esse novo processo? E você fala também dentro da sua teoria de coaching, você fala dos principais sabotadores, né, que normalmente acabam atrapalhando nessa questão. Eu queria que você desse uma pincelada aí pra gente. Sim, sim. Eu sempre digo assim, para você iniciar o teu processo de emagrecimento, são 4 passos, tá? Um deles é aceitar as tuas mudanças, né? Quando você aceita a tua mudança, você realmente aceita que existe um processo, que você não pode somente focar lá no teu objetivo, que você... eu costumo dizer assim, as pessoas, elas querem o corpo magro, eu quero o corpo que a fulana tem, mas eu não quero passar pelo que ela passa, eu não quero comer o que ela come, eu não quero ter o estilo de vida que ela tem, mas eu quero o corpo que ela tem. Então, o primeiro passo realmente para que você entenda essa mudança, para que o teu subconsciente passe a entender realmente essa mudança, é quando de fato você faz a aceitação. Então, aceite que vai ter mudanças na tua vida, aceite que de fato você vai ter que dizer alguns nãos para pessoas, para coisas, para situações, né? É a aceitação. O segundo passo é que você realmente acredite no teu emagrecimento, né? Eu digo assim, uma pessoa que realmente sofre com a questão da obesidade, ela entende que ela já passou por tantas frustrações, que isso seria só mais uma tentativa, né? E normalmente as pessoas que convivem com essas pessoas, elas também acabam estimulando muito nessa questão, né? Então, assim, é bem importante que a pessoa, na verdade, assim, ela tenha o conhecimento realmente de que ela é capaz, porque o que você fala, você também tem poder, né? O teu inconsciente entende tudo que você mentaliza, tudo que você fala, então é importante sim que de fato você crie consciência e que de fato você acredite no teu potencial, que você acredite que não, agora é para valer, porque quando você realmente faz essa reprogramação, que você coloca no teu inconsciente ali e você usa isso como uma verdade, a nossa mente inconsciente, ela não sabe distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é mentira, o que é verdade. Então, o que você coloca para dentro é o que vai se tornar uma verdade, uma rotina, uma crença, né? Então, assim, você acreditar realmente no teu emagrecimento, no teu potencial, no potencial que você tem realmente em fazer esse processo de emagrecimento, é de extrema importância, né? O terceiro passo também, que é bem importante, é você ficar feliz com os teus fracassos, né? Você passar, de fato, a entender que a nossa vida não é só alegria, né? Que a nossa vida não é só coisas boas, e que quando você passar por uma situação difícil, quando você estiver passando por um momento de frustrações, emoções, estresse, ansiedades, enfim, que de fato você não precisa descarregar isso na comida, então você não precisa comer as suas emoções. Você pode comer, né? É bem importante que você coma, e justamente o nosso processo de emagrecimento é justamente para que você não se prive de comer, mas que você pare de comer as suas emoções, para que você realmente consiga comer de tudo que você tem vontade, e se alimentar realmente do que vai te fazer bem, né? Então, comemorar os fracassos é um passo bem importante também, né? Um quarto ponto que eu acho que é bem importante também é você realmente querer mudar o teu estilo de vida. Antes de você ficar obcecado com os resultados, antes de você ficar obcecado com tudo que pode vir a acontecer ou tudo que as pessoas possam vir a falar, né, é bem importante que de fato você foque no teu objetivo para que você crie. Eu acho que assim, quando você acaba criando uma mentalidade de corpo, eu acho que todos nós temos, né? Eu queria ser igual aquele, eu queria ter o corpo igual aquele. Então, assim, você já tem uma mentalidade, você já sabe como seria o teu corpo ideal, né? Eu acho que nós mesmos acabamos criando. Então, quando você entende que o corpo ele não chega no estalar de dedos,
eu acho que o teu processo ele começa a ser entendido no teu inconsciente de uma forma um pouco mais simples também. Então, você entender todo esse processo é de extrema importância também. Tomar consciência de que algumas mudanças precisam ser feitas, né? É como eu falei antes, a questão dos nãos. Preciso dizer alguns nãos, preciso dizer, olha, não vou comer determinada coisa, não, tá aqui, mas eu não quero, né? Isso não me faz bem, eu não vou comer. Verdade. Né? Nós sabemos também que existem várias maneiras às quais as pessoas recorrem para tentar se manter magra ou para tentar emagrecer. E a medicação é uma delas, né? Nem sempre a pessoa vai a um endócrino, faz toda uma bateria de exames para entender como ela está realmente, e às vezes se automedica e por aí vai. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da automedicação ou mesmo da medicação para essa finalidade. Sim. Na verdade, assim, eu sempre digo assim, às vezes, todo processo, tanto terapêutico quanto medicamento ou qualquer técnica, às vezes ela é boa para mim, mas para ti ela pode não ser, né? Assim como qualquer processo, não só a questão dos medicamentos, né? Mas é importante sim que você busque de fato um profissional que consiga te ajudar. Eu sempre digo para os meus pacientes, a gente sabe o que é certo e o que é errado comer, né? Mas é difícil para nós conseguirmos sozinhos, é difícil. Então, às vezes, o que acaba nos frustrando realmente é de saber que o fulano tomou determinado medicamento e emagreceu tantos quilos, né? Porém, aí entra a questão, o fulano não reeducou a mente dele. O organismo dele provavelmente não vai entender o processo de emagrecimento porque o teu corpo tá necessitado daquilo, né? Tá dopado, tá viciado, tá recebendo as droguinhas, né? Então, automaticamente ele vai se manter dopado, a dopamina vai estar a 1000, mas eu sempre digo que são os 2 minutos de dopamina e que realmente depois você vai ter o arrependimento, né, então é importante sim que você tenha a consciência de que tem todo um processo, né, a questão da hipnose também é extremamente importante, né, quando você, tem pessoas também que acho que não tem muito conhecimento sobre a hipnose, acabam confundindo a questão da hipnose, eu vou falar um pouquinho da hipnose e eu volto falando desse conjunto ali pra gente, tá? Então, assim, a hipnose clínica e a hipnose de palco, elas são processos extremamente diferentes, né? A hipnose clínica, ela trabalha traumas, vícios, e a hipnose de palco é aquela que a gente vê o Pyong Lee fazendo ali, que esquece de nome, esquece, enfim, imita bichos, essa questão. Então, são 2 processos bem diferentes, né? Quando o paciente chega, então, na clínica para fazer um processo de reprogramação mental, a gente utiliza da hipnose para estar fazendo essa reprogramação. A primeira sessão ela é feita na clínica mesmo, para que a gente entenda possíveis traumas, para que a gente consiga fazer um entendimento de uma questão emocional desse paciente, consiga entender desde uma questão lá da infância, tudo que ele passou, enfim, para que a gente tenha um entendimento começar a entender a raiz do problema desse paciente. A reprogramação mental, ela acontece por um prazo de 21 dias, né? Então, esse paciente precisa fazer esse acompanhamento por 21 dias. Nem sempre o paciente consegue estar vindo à clínica por 21 dias. Então, é um caminho todo o material para que ele consiga estar fazendo em casa mesmo, na tranquilidade do ambiente dele, no horário que vai dormir, enfim. E é importante a reprogramação mental. É importantíssima justamente por essa questão. Você toma um medicamento ou você faz algum procedimento estético, enfim, mas você não reeducou a tua mente. Então, automaticamente, você vai voltar a engordar. E muitas vezes, o que acaba frustrando muitas pessoas é o fato de engordar o que já estavam, né? E dobrar, muitas vezes, o peso. O que acontece na maioria das vezes. Porque não tem um auxílio, porque não tem pessoas que consigam te ajudar. Mesmo em casa, não tem um parceiro que te ajude. Não tem, e tem pessoas que precisam, de fato, de estímulos para conseguir esses processos. Porque, senão, não conseguem continuar, né? Às vezes inicia um processo, mas é o que eu digo assim, às vezes inicio a minha dieta ou a minha restrição alimentar na parte da manhã, mas até a noite eu tô comendo, né? Tô comendo o mundo porque eu tô morrendo de fome, né? Então, assim, por mais que eu saiba que é errado, mas lá no meu dia a dia aconteceram situações que acabou me abalando, acabou acontecendo coisas que acabam me deixando chateada, então eu vou comendo as minhas emoções. Pior ainda, a pessoa acaba comendo escondido da família, dos filhos, da sociedade, mas principalmente escondido dela, que eu acho que são os casos mais graves. Aí entra a questão onde o paciente pode procurar medicamentos, né, e para
tentar, então, de uma hora para outra, vamos emagrecer. Eu quero resultados, eu não quero saber se o processo, eu quero só o resultado, né? Eu quero o corpo que a fulana tem, mas eu não quero fazer o que ela faz. Né? É muito mais cômodo para mim ter o corpo dela, mas não querer passar pelo processo. Então, eu vou lá, faço uma lipo, faço uma abdominal, faço uma redução. E aí é muito mais cômodo eu comprar a saúde do que eu manter o estilo de vida. Né? E a questão do medicamento, a questão de você não fazer exames, né? Eu acho que, logicamente, a obesidade ela não é voltada somente na questão da questão de comida, né? De emoções, enfim. Tem doenças também, sim, que de fato deixam você obeso e que não deixam você emagrecer. Então, você precisa, sim, recorrer a cirurgias, você precisa recorrer a outros métodos para que, de fato, você consiga um emagrecimento saudável e permanente, né? Que eu acho que é o mais importante, porque ninguém quer emagrecer e engordar, que esse processo de efeito sanfona é bem complicado também, né? E uma vez que a pessoa conseguiu chegar no peso dela, muitas vezes o objetivo não é só chegar, mas sim se manter, como você falou agora. Normalmente, a pessoa consegue se manter sem ter uma dieta tão rigorosa, sem ter uma frequência de atividade física, uma vez que ela reprogramou o cérebro. Como que é isso? Sim, isso é exato. Porque assim, por que ela consegue? Porque ela passa a entender o que é bom e o que não é. O que ela pode e o que ela não pode, né? Na verdade, assim, a questão do né, do nosso coach, do meu programa de coach, é realmente que a pessoa não fique sem o chocolate, que não fique sem a cerveja, que não fique sem nenhum tipo de alimento. Porque se eu gosto, a gente ouve muitas pessoas falando assim, eu gosto de comer, né? Me faz bem comer, é prazeroso comer. Né? Então, quando a pessoa começa, de fato, todo o processo de coaching, ela começa a entender a sequência, ela começa a entender o funcionamento e o que está causando isso nela, o porquê eu quero comer, então ela começa a realmente a mudar o estilo de vida dela. Né? E quando ela muda o estilo de vida dela, realmente ela vai se manter. Né? Porque assim, quando eu começo uma dieta restritiva, eu tenho um prazo para terminar essa dieta. Né? Eu vou fazer lá uma semana da dieta do ovo, né? E eu já fiz, é horrível, vocês não têm noção. Então, assim, sério, é muito triste, gente, sério mesmo, porque, assim, são coisas que você se judia muito, você destrói o teu corpo, o nível de estresse fica muito elevado, você não come, você não se alimenta, você, sabe? Então, assim, é tudo muito restritivo, é tudo muito louco, porque a internet está cheia de opções de dietas, onde, de fato, você pode pegar qualquer coisa lá e você fazer e você está se autodestruindo, porque você está fazendo um processo que você não tem conhecimento, você não sabe se você de fato tem algum problema que você não possa estar fazendo determinada dieta, mas você está lá, está fazendo porque você viu na internet que fulano emagreceu, então eu vou emagrecer também. Então, quando você começa realmente a fazer a programação mental, você começa a entender que a questão emocional, que você não precisa comer as tuas emoções, né? Normalmente acontece quando a gente ouvia muito a questão assim, eu ouvia também quando era pequena, a mãe dizia para mim assim, só levanta dessa mesa a hora que tu terminar de comer. Né? A gente ouve isso, os pais fazem isso, eu faço isso também, tá? Então, assim, eu tenho crianças pequenas e às vezes eu digo pra Sofia assim, Sofia, você só vai levantar da mesa quando você comer, porque você não come, né? Então, você está forçando a criança a comer, mesmo que ela não tenha fome, né? Então, assim, existem até outros métodos de você estar fazendo, cuidando isso, para que você não force, de fato, a criança a comer. E tem pessoas que até hoje carregam essas crenças no subconsciente e que carregam isso como uma verdade. Porque se eu chegar em determinado lugar, eu tenho que comer tudo, né? Nós temos o caso dentro do Instituto da Bebê Johnson. É muito interessante porque, assim, ela foi Bebê Johnson, ela era toda fofinha, toda lindinha, enfim, e ela fez propaganda da Johnson. E o pai dela, imagina, Bebê Johnson, e ele apelidou ela assim, e ela era a Bebê Johnson dele, né? E ela cresceu, se desenvolveu ouvindo que ela era Bebê Johnson. Ela chegou na fase adulta, ela não se aceitava, ela não se reconhecia, mas ela não podia emagrecer. Por que ela não podia emagrecer? Porque o sabotador dela dizia para ela assim, se você emagrecer, o teu pai não vai te amar, porque você é o Bebê Johnson dele. Então, assim, ela passou uma vida toda. Aí o pai dela acabou falecendo, foi onde ela descobriu o instituto, foi onde ela entrou, foi onde ela buscou o autossabotador, entendeu os sabotadores dela, e foi onde ela passou de fato a entender o que estava acontecendo. Então, assim, foi um processo muito difícil, porque mesmo o pai dela estando morto já não estava mais aqui,
ela não conseguia se desprender daquela crença, né? De fato, então, assim, é algo que a gente carrega por uma vida toda. São crenças que nós mesmos criamos ou que colocam na nossa mentalidade e que isso acaba se tornando uma verdade para nós. Então, quando você reconhece os seus sabotadores, você identifica o que de fato faz com que as suas questões emocionais passem a atingir a questão da obesidade, então ali que entra toda essa questão, né? Porque você consegue fazer um emagrecimento, né? Você emagrece entendendo o porquê e como os teus sabotadores agem no teu dia a dia. E isso durante todos os dias da tua vida, em determinados momentos. Hoje eu consigo identificar quando o meu autossabotador está agindo. Então eu sei qual é o momento em que ele está agindo, o que eu vou comer, o que eu sinto vontade, porque ele te dá vontades específicas também, né? Então é tudo uma questão emocional. Então quando você passa por esse processo de coaching e você começa a seguir a sequência das sessões, você começa a passar por um entendimento e, de fato, identificar o que é que está te sabotando. A metodologia do coaching aplicado, em média, ela demora quanto tempo? Em quanto tempo a pessoa realmente começa a ver resultado? E dentro desse processo acontecem a autossabotagem, acontece a desistência, porque assim, a pessoa levou uma vida inteira para chegar onde ela chegou, ou ela foi obesa a vida inteira, ou ela nem foi obesa, mas ela se acha fora do peso, ela briga com isso a vida inteira, né? A gente costuma dizer, não sou magro, sou um magro, um gordo que se mantém magro, tem todas essas questões, né? Então eu queria que você desenhasse um pouquinho de como é o processo, porque o que você está passando para a gente é que é uma retomada de consciência, onde ela passa a ter uma ressignificação de hábitos, onde ela passa a se entender feliz, sim, não uma vida de privações, mas entender que dá para ser saudável, que dá para estar bem. Eu queria que você detalhasse um pouquinho desse processo em termos de tempo também, né? Porque as pessoas, infelizmente, hoje as pessoas são imediatistas, né? O que é um pacote? Eu estou comprando um pacote de uma semana? O que é? Né? É mais ou menos por aí. Exato. Então, assim, eu vou relatar mais ou menos como funciona a primeira sessão e aí o processo, tá? O paciente chega, então, na clínica com a queixa principal, obesidade. Né? A gente faz toda uma anamnese desse paciente, vamos conversar, vamos fazer toda uma identificação da questão emocional ali num geral, né? Identificamos a questão realmente obesidade. Eu me incomodo com a minha obesidade, eu não quero mais continuar esse processo, né? Então, aí a gente faz eu peço sempre para o paciente para que ele faça um acompanhamento e me traga um relatório de pelo menos de 4 a 7 dias de alimentação. Mas ele precisa me trazer um relatório completo de tudo que ele come. Se 10 horas ele comeu uma bala, ele anota 10 horas uma bala. 10 e 2 comi outra bala, 10 e 2 anota outra bala. Então eu quero um relatório completo do que ele come por pelo menos de 4 a 7 dias. Se me trouxer 4 já está tranquilo, mas eu prefiro 7, né? Que aí eu consigo pegar, digamos, uma semana toda e entender qual é o processo de alimentação desse paciente. Após, então, toda essa questão, o paciente vai para casa, eu faço o encaminhamento do teste da autossabotagem por e-mail, né? Esse teste o paciente faz em casa mesmo, no conforto da casa dele, e ele me entrega a devolutiva. O próprio software, ele me entrega essa devolutiva. Então, eu recebo a devolutiva do paciente e já faço uma análise. Então, dentro desse software, ele tem considerados 23 sabotadores. O software ele vai fazer a acusação dos 4 principais, né? São 105 perguntas que esse paciente vai responder, né? E dessas 105 perguntas, elas incluem toda uma questão tanto da infância quanto na pré-adolescência, desenvolvimento sexual, como está hoje, enfim, um geral, para que a gente entenda toda a questão emocional desse paciente. Recebendo a devolutiva, a gente faz a agenda, então, a próxima sessão, que é onde eu vou passar essa devolutiva para o paciente e eu quero entender dele se realmente isso faz sentido na vida dele. Se realmente o que o sabotador me trouxe é o que realmente está sabotando. Porque, assim, quando a gente começa a relatar para o paciente o que a devolutiva nos mostrou, eu sempre digo assim, é uma terapia muito intensa, porque normalmente o paciente chora muito, ele se identifica muito com o que está escrito ali, ele se identifica, até porque foi ele mesmo quem acabou preenchendo o formulário, então realmente assim é algo muito íntimo dele. Eu não tenho acesso às respostas que ele dá, porque o próprio software faz a devolutiva, então eu não tenho acesso, né? E isso, então assim, do íntimo do paciente eu não vou ter esse acesso, né? São perguntas geralmente muito íntimas, e é lá o software e o paciente. Então eu vou receber a devolutiva e vou passar para o paciente como funciona cada um desses 4 sabotadores,
que estão agindo com mais intensidade, que realmente estão prejudicando mais a vida desse paciente. Não só na questão do emagrecimento, mas também numa questão geral, né? Porque os sabotadores, eles agem também numa questão geral, né? Após essa devolutiva, então o paciente faz a aceitação do protocolo de coach, e aí a gente vai avaliar mais ou menos o quadro do paciente. Normalmente vai de 8 a 10 sessões, tá? Já na terceira sessão, o paciente já vê resultados, assim, grandiosos, né? Pelo menos 2, 3 quilos por semana ali. Aí tem todo um processo antes também, que a gente faz todo um cálculo do peso que o paciente acha que seria o peso ideal para ele. Então, assim, não é o meu peso ideal, o peso que ele acha que seria o ideal. Quantos quilos você precisa perder? Qual a dificuldade? Vamos fazer todo esse processo. Então, a gente não vai restringir a alimentação do paciente, até porque eu não sou nutricionista, né? Eu tenho uma formação até em nutrição funcional, mas eu não sou nutricionista. Então, eu não posso passar dieta para esses pacientes. Mas, de fato, a gente começa num acordo entre coach e coachee. Então, a gente acaba fazendo, então, esse processo de alinhamento de tudo que esse paciente vai comer, da questão, digamos assim, emocional dele, como ele pode fazer para se controlar. Então, entra toda uma questão ali antes desse processo. E aí, entrando no processo, acho que pelo menos na terceira sessão ali, ele já tem um resultado muito significativo. E o protocolo, ele é, digamos assim, o total de peso que esse paciente acredita que ele deva perder, são 10 quilos, né? Então, é dividido entre todas as sessões. Se em 10 sessões você perder a quantidade de quilos que você acha que você tem que perder, quantos quilos você tem que perder por semana? Então, se torna muito pouco, né? E isso acaba estimulando mais o paciente. Então, semanalmente, quando ele vem e ele vê que ele realmente perdeu aquilo, para ele é satisfatório, né? O paciente já chega assim muito feliz. Olha, eu já senti que a minha calça tá mais, né, folgadinha, tá servindo melhor, tá tudo, né? Tá tudo se encaminhando. Então, com certeza, assim, acho que na terceira sessão, assim, já dá um resultado bem legal, o paciente já tá muito feliz com os resultados ali, né? Então... Que bacana. Uma outra questão, além de você ser realmente coach comportamental, você brifou para a gente também que você é terapeuta integrativa, ou seja, terapeuta holística. Eu queria saber quais são as terapias que você consegue tomar, né, para que se tenha um objetivo mais satisfatório, né, quais são as terapias que você utiliza, e tem algumas, a maioria delas você realmente precisa do cliente presencial. Na questão do coaching, com a questão do software, você não necessariamente precisa, porque você vai dando essa devolutiva pelo e-mail, isso. Então, conta pra gente como você consegue casar as duas coisas, quando você tem esse cliente presencial, e o que você indicaria para aquele cliente que realmente ele não está ali com você semanalmente, ou que realmente o contato é só online mesmo. Tá? Fala um pouquinho desses dois tipos de relacionamento. Isso. Então, assim, quando o paciente vem consegue fazer um acompanhamento ali na clínica, a gente consegue realmente estar aprimorando ou colocando outras terapias juntos, que com certeza auxiliam muito, né? A terapia que eu mais utilizo na clínica, então, é a auriculoterapia, né? Que não tem, eu acho que todos os meus pacientes, eles utilizam a aurícula, para mim também é muito, muito, muito importante mesmo assim. E na clínica nós também temos outros profissionais que trabalham, né? Então, quando não me cabe mais a função, também a gente encaminha para outro profissional para que realmente esse paciente tenha o processo e realmente ele tenha o resultado que ele precisa, né? Então, é lógico que a gente prefere 1000 vezes que o paciente venha para ter aquele contato pessoal com o paciente, para que a gente realmente consiga conversar com ele, porque entra todo um conjunto emocional, né? Então, quando você começa a falar da questão ali das emoções mesmo, você começa a colocar para ele os sabotadores, até deixei aqui do lado, na verdade são 23, né? Então, quando você começa realmente a explicar para ele como funciona na mente dele, como eu falei antes, é uma questão muito emocionante, porque realmente o paciente, ele se identifica muito com aquilo, às vezes ele sofre muito com aquilo, quando ele passa a entender, meu Deus, mas estava tão na minha cara, como eu não conseguia ver isso? Porque, de fato, muitas vezes sozinho a gente não consegue, né? Online, ele é um pouco mais fácil, realmente, digamos assim, por comodidade do paciente, né? Porque eu estou em qualquer lugar, eu estou na minha casa, eu consigo fazer, né? Então, digamos que o paciente, ele não queira fazer o processo de coach, não quero fazer o processo de emagrecimento, né? Quero somente identificar os meus sabotadores, eu quero saber e vou tentar fazer sozinha onde. Então, a gente faz também o encaminhamento para o paciente,
ele vai dar a devolutiva, a gente explica também, faz a devolutiva para o paciente, explica para ele certinho como funciona, em que momento agem, explica para ele como ele faz para identificar essas questões emocionais no decorrer do dia a dia também, que os sabotadores, eles são aquelas vozes que às vezes a gente está tão acostumado que a gente já nem ouve mais, né? Mas são aquelas vozes que ficam falando na nossa cabeça e que às vezes a gente acaba dizendo que é o anjinho e o, né? Então a gente acaba assimilando essa questão assim. E são sabotadores, né? Eles agem de forma boa, mas eles na maioria das vezes, ele é de forma ruim, né? Para realmente prejudicar, para nos prejudicar de fato, né? Então, assim, para trazer realmente o que é cômodo para nós, o que é viável. Então, às vezes, eu briguei com o meu chefe, eu estava, enfim, tô fazendo um processo, né, de emagrecimento, tô fazendo um processo de coaching, mas eu briguei com o meu chefe, e aí te dá aquele momento em que você precisa comer algo doce, aí você começa a procurar. No meu trabalho, tudo bem, eu não tenho doce ali, né? Mas a hora que eu chegar em casa, eu vou ter, né? Então, ali que age o sabotador. Aí, inconscientemente, ele fala para ti, olha, lá no armário, lá, sabe, lá, tem docinho, vai lá. Então, são essas questões que acabam realmente sabotando o paciente, né? E então, assim, quando ele vem até a clínica, que ele realmente consegue fazer esse acompanhamento ali, mesmo que não seja semanal, mas normalmente de 10 em 10 dias que ele consiga vir, né? A gente consegue fazer toda uma pesagem, a gente consegue fazer um acompanhamento certinho de como ele esteve, consegue estar incrementando outras terapias, né? Como a auriculoterapia também. E, né, a clínica também tem toda uma estrutura, se precisar, a gente tem também convênios com nutricionistas, a gente faz encaminhamentos com naturólogos, né, então, assim, tem todo um conjunto de profissionais que trabalham dentro dessa questão, né, então, quando o paciente realmente decide, não, é isso que eu quero para minha vida, eu vou emagrecer, agora é a hora, né, então a gente faz todo um acompanhamento para que realmente o paciente saia dali com o resultado desejado de fato. E é bem importante, sim, que o paciente venha até a clínica, a gente fica bem feliz. Sim, é verdade. E a questão da hipnose, você deu um ampassã pra gente, né? Você falou um pouquinho da diferença do que a gente vê do talking show aí, da hipnose, do que ela é de fato. Essa questão, como que você trabalha dentro do processo? Se ela está realmente dentro de todo o processo ou não? Ou entra nessa parte integrativa, é uma parte, como que é? Isso. Ela acaba se tornando dentro, eu acabo trabalhando a questão da hipnose dentro da primeira sessão. Coloco ela na primeira sessão, por quê? Porque aí o paciente, ele realmente começa a entender, né? E como eu falei, a reprogramação, ela é extremamente importante para que, de fato, você identifique as suas questões emocionais, né? E para que você realmente trabalhe isso e você realmente deixe aquelas crenças que você trouxe por uma vida toda, né? E que você consiga reprogramar. O nosso cérebro, de fato, ele precisa de 21 dias para reprogramar. Então, você pode dizer, eu não consigo fazer determinada coisa a partir de 21 dias, né? Tentei 21 dias, tentei 21 vezes consecutivas ali, tentei, e não deu certo. Não tenta mais, porque realmente não vai dar certo, né? Então, quando você faz essa reprogramação, por isso que é a auto-hipnose, né? A gente faz um caminhamento à auto-hipnose. Então, são áudios de reprogramação que o paciente ouve e ele acaba, mesmo indo dormir, enfim. Porém, assim, até nem sei se eu relatei antes, mas enfim, tem muita gente que acaba tendo medo da questão da hipnose justamente por não entender essa diferença, né? A hipnose clínica, ela é totalmente voltada a vícios, traumas, enfim, desde abusos, compulsões, vícios, toda uma questão de trauma em geral, emocional, né? A hipnose de palco, ela é aquela dos shows, do Pyong, que a gente vê, e toda essa questão. Então, se o paciente, mesmo assim, tiver dúvidas, disser, não, eu tenho medo, eu não me sinto seguro, ou algo do gênero, a gente consegue estar fazendo, então, gravando a sessão, para que o paciente consiga ver depois e ver que ele não vai ficar inconsciente, o paciente vai estar totalmente consciente, vai estar ouvindo o que o hipnólogo está falando, né? Então, assim, ele está ciente de todo o processo e o paciente precisa estar receptivo também para receber a hipnose. Então, assim, hipnose não é, até continuo achando que hipnoterapia é aquilo que vem nos shows, mas é uma ferramenta valiosa, exatamente. Então, assim, é importante. Para mim, a hipnose é vida, porque no meu processo de emagrecimento foi extremamente fundamental. De todas as coisas que eu já tinha feito na minha vida, o que mais deu certo foi a questão da reprogramação. Quando eu comecei a fazer a auto-hipnose, foi onde eu comecei a ter resultados de fato. Foi onde eu comecei a entender que eu não precisava comer as minhas emoções, eu não precisava comer as minhas compulsões. Eu precisava ter um controle, um autocontrole.
E eu comecei a ter um entendimento um pouco melhor em relação a isso, se o paciente realmente tem alguma dúvida ou tem algum receio, enfim, pelo que viu, pelo que ouviu, a gente consegue estar fazendo, então, essa gravação desse protocolo para mostrar para ele que realmente está tudo certo, vai ficar tudo bem. Aí tem a hipnose regressiva, tem a hipnose para traumas, enfim, né, um geral, assim, que trabalhamos. A gente está abordando especificamente a questão do emagrecimento, né? Isso. Mas é super cabível em qualquer setor onde a pessoa não consiga chegar no seu objetivo, Isso. Onde a pessoa não consiga realizar os seus sonhos, porque ela se sente incapaz ou impossibilitada, ou enfim, são vários os gatilhos e são várias as questões, né? Então, quando a gente fala nos sabotadores, a gente está falando não só num sabotador específico para essa necessidade de buscar no alimento, ou como você mesma colocou, comer as suas emoções, né? Então, assim, se você puder elencar quais são os principais sabotadores, o que você diria? Olha, na verdade, assim, é muito relativo, né? Eu acho que cada pessoa tem um histórico, né? Como eu falei, o próprio software, ele dá devolutivo, então eu vou lançar o software para o paciente e ele vai me entregar a devolutiva. Então, tudo vai depender das questões emocionais do paciente, né? Cada paciente tem um processo, cada paciente passa por uma situação. Então, assim, o que mais sai é a síndrome da boazinha. O que é a síndrome da boazinha? É aquela pessoa que é muito queridinha, que eu acabo me privando de tudo para deixar para o outro, então eu acabo comendo as minhas emoções, porque eu sempre digo comendo as emoções no sentido assim, porque se eu não consigo falar um não, eu não consigo me impor, eu não consigo mostrar para as pessoas como de fato eu quero ser tratada, então eu acabo descontando, muitas vezes escondido. A síndrome da boazinha sai muito, e é normalmente pessoas que elas têm esse biotipo, então assim, elas acabam, digamos assim, privatizando, ou privatizando não, digamos, elas dão prioridade para tudo, menos para ela, né? Mas aí eu faço tudo escondido, porque as pessoas não podem ver, né? Então, assim, eu sou coitadinha, eu sou meio coitada de mim, eu faço de tudo, não emagreço. Você vê que eu não como nada, mas eu não emagreço, né? Então, essa é uma das síndromes na questão da obesidade, assim, da que mais sai. Até teve um caso de um marido que veio junto na clínica e falou assim, mas é verdade, ela não come nada e não emagrece. Aí a gente pede exames, né, para esse paciente. Aí lá nos exames consta tudo que a gente já imaginou, né? E é um paciente que realmente a gente tem que dar alta, porque assim, se o paciente não quer, não há Cristo que vá fazer com que ele emagreça, né? Se ele mente para ele mesmo, se ele não aceita todo o processo ali de aceitação, aceitar que tem um processo, que ele precisa dizer alguns não, que eles têm que se restringir em algumas coisas, em algumas situações, então não há nada no mundo que vá fazer. Eu sempre digo assim, o terapeuta, ele doa 50%, mas o paciente precisa doar os 50% dele. É um conjunto, e sem esse conjunto, nada vai funcionar. Eu queria que você me dissesse, dentro desse contexto, acho que a gente abordou bastante, a gente já tem aí bastante informação para quem está pensando em que direção tomar, né, para realmente ter uma eficácia, mas eu queria que você falasse alguma coisa que você acha que não foi citado, que, enfim, algo que é relevante, a gente está dando uma pincelada aí. Uma questão de peso, tá? Eu queria falar um pouquinho assim na questão de peso. Peso ideal, o que seria um peso ideal, né? Eu acho que cada organismo, ele tem, ou cada pessoa, ela se imagina de uma forma que seria, de fato, o peso ideal para ela, ou a forma física ideal para ela, né? Todos nós temos uma imaginação, todos nós sabemos como nós queríamos ser, enfim, né? E num contexto geral, então, assim, eu sempre digo, não é uma questão de peso, né? Não é uma questão de peso, mas passa a ser. Pode passar a ser. Por quê? Porque quando a gente não pode normatizar a magreza. Eu acho que cada ser humano é único, né? E independente do peso que tenha, ou enfim, é importante que a gente não normatize a questão da magreza, né? Isso também sou bem contra essa questão. Então, assim, quando nós entendemos o nosso corpo físico, nós entendemos as nossas questões, e nós temos um pezinho a mais, ou nós estamos acima do peso, ou por algum motivo,
isso não me prejudica, né? Eu estou bem, eu estou fazendo tudo, né? Não atrapalha a minha rotina, não atrapalha no meu trabalho, tá tudo certo, estou bem. Então não é uma questão de peso, mas pode vir a ser uma questão de peso quando realmente você tem que restringir o que você está fazendo, quando começa de fato a atrapalhar o teu desenvolvimento, quando de fato atrapalha o teu trabalho, a tua vida. Eu não consigo ir até a esquina caminhando, que me dá falta de ar. Então aí sim passa a ser uma questão de peso, né? Então eu acho que no geral não normatizar a magreza é muito importante. Você entender que você não precisa restringir a tua alimentação ou se matar na academia para que você mantenha um corpo magro também é bem importante, porque a partir do momento que você começa a aceitar que o teu processo ele é importante e que você precisa reeducar a tua mente, você precisa trazer a tua mente para jogar a teu favor, o teu processo com certeza ele vai ser muito mais grandioso, muito mais fácil do que se você ficar se matando com dietas ou tomando medicamentos, eu digo se matando, se viciando, trazendo coisas que realmente vai te prejudicar. De fato, nós como pessoas, como seres humanos, começamos a entender que é muito mais cômodo para nós, em um longo prazo, nós mantermos uma alimentação realmente saudável e buscarmos entender o porquê não podemos comer e comer de fato o que realmente vai nos alimentar e não o que a gente acha ou que vai nos dopar por 2, 3 minutos e vai dar aquela sensação de vida louca. Então, é importante sim que você busque entender, né, essa questão dos alimentos que realmente você está ingerindo. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dos seus contatos, né, como as pessoas podem te contactar, aquelas que desejarem de repente ter um acesso ao programa e que não necessariamente moram no seu estado e tudo mais, como que elas podem fazer? Fala aí pra gente. Então, na verdade pode estar chamando mesmo aqui pelo Instagram, né? No próprio Instagram tem também o WhatsApp de contato, né? Pode estar entrando em contato pelo WhatsApp, vai cair direto comigo. Então, tem o pessoal da clínica também que faz os atendimentos, né? Mas normalmente, esse do Instagram, ele já vai cair diretamente comigo, então a gente já consigo conversar com os coaches, então assim, num primeiro momento mesmo, né? Ele busca, então ele já vai conversar comigo mesmo, e a gente já consegue ter um primeiro contato aqui, para mim também ter um entendimento das queixas desse paciente, né? Porque é bem importante para que eu consiga entender quais são as questões que esse paciente relata, né? Então não adianta só ele, é porque eu preciso emagrecer, eu quero emagrecer, mas eu preciso fazer os meus entendimentos, eu tenho que entender as questões emocionais, sim, desse paciente, e também num prazo que ele já passou, que ele já fez, enfim, para mim também conseguir auxiliar e colocar também qual é o melhor protocolo para esse paciente. Porque cada pessoa é única, né? A gente tem que tratar também com cada caso é um caso. É verdade, somos seres individuais. Então, no peso ponto da mente, né? É um dos endereços. E o que tem o acesso ao seu WhatsApp é o... Na verdade, eu já vou colocar aqui também, já cai direto, tá? Eu tenho no meu pessoal, mas eu já vou fazer a alteração aqui, já cai direto. Perfeito. Tem o Instagram do Cura também, mas o Instagram do Cura, ele é mais voltado a terapias mesmo, então o coach, o emagrecimento, o analista mesmo é aqui no do peso da mente mesmo. Peso da mente, ótimo. Perfeito. Isso, exato. E foi um prazer, adorei, assim, espero que venham outros, né, porque com certeza esse é um assunto que rende Sim, muito. Com certeza, muita informação, né? E eu tenho certeza que todo mundo que